Sibeli, você que tem filho pequeno, o Luanzinho, você cuida bastante dele na hora de levar para o sol? Cuido, Maria, porque ele fica vermelhinho rápido. Então é boné, passa protetor, cuida a roupa também que vai ao sol. A gente vai mostrar uma curiosidade para o pessoal de casa, que a maior parte do sol que a gente toma na nossa vida inteira, a gente toma até os 18 anos de idade, Sibeli. A gente fica até, né, pensando, será? 18 anos? É, tem gente que fala, eu tomo tanto sol hoje em dia, mas não, a maior parte do sol que você já tomou, esse acumulado, foi da infância até a adolescência, a juventude, né? Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a doutora Paula Barroco, ela é dermatologista, está ao vivo aqui com a gente no SBT Meio Dia, para falar dessas curiosidades e principalmente dos cuidados, porque esse sol que as crianças tomam hoje estão totalmente relacionados, nessa exposição solar está relacionada com aquele futuro câncer de pele, né? Doutora, então, bem-vinda ao SBT Meio Dia, muito obrigada pela sua participação. Explica pra gente, doutora, essa relação aí que existe, né, do sol da criança hoje, essa exposição de hoje, com a saúde da pele dela no futuro. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com vocês? Quando a criança, né, desde os primeiros meses, que o aconselhável é até os 6 meses, a gente tem um cuidado maior, até porque não tem indicação do uso do protetor solar, então tem que ter um cuidado maior. Mas entre os 6 meses e os 18 anos, alguns estudos mostram que em torno de 50% da radiação que a gente vai ter acumulada para toda a nossa vida já vai estar acumulada no nosso organismo, né? Então, isso mostra a importância do cuidado com a exposição das crianças. Alguns outros estudos também mostram que essa exposição mais exagerada nessa idade, ela é ligada a um maior risco de câncer de pele no futuro, inclusive o risco de melanoma, que é um dos cânceres de pele mais graves, né, com potenciais consequências mais graves. Também tem alguns estudos mostrando uma relação com as queimaduras solares. Então, toda vez que a gente fica muito vermelho, que a gente cria bolha, essas queimaduras também aumentam bastante o risco de um câncer de pele no futuro, isso principalmente nas crianças. Claro, no adulto também vai aumentar o risco, mas nas crianças esse risco aumenta muito mais. Um dos fatores disso é que a pele da criança, embora tenha as mesmas camadas que a nossa, ela é muito mais fina, em torno de 1/5 da espessura da pele do adulto. Então, o comprimento de onda dos raios solares, ele vai penetrar um valor X em cada pele. Na pele da criança, por ser mais fina, ele vai penetrar até camadas mais profundas, então podendo causar um dano ainda mais profundo, com danos mais graves para o futuro. Doutora, inclusive esse ano a campanha do Dezembro Laranja, né, que é com essa conscientização sobre o câncer de pele, ela tem esse foco educativo, né, para as crianças mesmo já crescerem, né, com esse conhecimento dos perigos do sol, dos cuidados. Agora os pais que estão assistindo, inclusive as mães da redação aqui do SBT Meio Dia, me disseram, pergunta para ela como passar o protetor solar, né? Qual o fator e quantas vezes repassar nas crianças, porque ao mesmo tempo que tem que proteger, elas ficam com, enfim, esse receio de passar o que não é certo, né, na criança dela, ou então porque esse protetor de criança ele é muito grosso, então também às vezes será que isso pode fazer mal para a criança? O que você recomenda, doutora? Então, protetor solar para criança entre 6 meses e a gente até indica até os 12 anos, né? O ideal é que sejam protetores específicos para criança. Os protetores para criança, eles vão ter 100% ou uma boa parte da composição em filtros físicos. Isso fala sobre a composição do filtro solar, né? Então, os filtros físicos, os componentes que se chamam filtros físicos, eles vão fazer uma barreira sobre a pele e essa radiação vai ser refletida. Por isso, eles têm menos chance de causar uma alergia, né, uma irritação, porque eles não vão ter uma reação química com a pele. Eles vão apenas ficar depositados e fazer um efeito de barreira. Esses são os melhores filtros, pelo menor risco, né, de uma irritação, e também porque eles costumam ser mais resistentes à água e ao suor. O inconveniente disso é que geralmente eles são um pouquinho mais grossos, eles são mais chatos de espalhar e mais chatos de retirar. Mas eles são
mais eficazes nessa proteção, porque eles ficam mais tempo e eles têm menor potencial de irritação. Então, se puder escolher os filtros físicos, eles são melhores. Eu sei que a criança não para quietinha, não gosta daquele filtro mais grosso, mas ele é melhor para ela. Para diminuir um pouco esse incômodo, principalmente, o que a gente precisa para reaplicação primeiro? Toda vez que ficou muito tempo na água, ou suou muito, ou a cada 2 horas, a gente tem que reaplicar quando tiver exposto, né? Uma coisa que pode nos ajudar nessa reaplicação é o uso de chapéus, de roupas com fator de proteção UV no tecido. Então, o ideal é passar o protetor no corpinho inteiro da criança, uns 30 minutos antes de se expor. Aí pode pôr a roupinha, né? E a gente vai precisar ficar reaplicando o protetor nas áreas onde a roupa com proteção solar não estiver cobrindo. Então, tudo vai depender se é manga longa, se é manga curta, se é shortinho, se é bermuda. No rosto, mesmo que esteja usando chapéu, a gente precisa reaplicar, porque o chapéu ele está diminuindo, né, essa exposição, mas ele não faz uma barreira completa. Então, ele é importante, é necessário, mas a gente precisa ainda assim reaplicar o protetor no rosto, na orelhinha. Então, só não vai reaplicar aonde a roupa cobre, aonde a roupa tapa, mas sempre lembrando de passar no pescocinho, passar um pouquinho para dentro da onde a gola tapa, porque acaba, né, movimentando um pouco e correndo risco de fazer queimadura. Não esquecer se tá só com uma camisetinha e uma sunga ou um biquinizinho, não esquecer de reaplicar naquela regiãozinha que fica logo acima do elástico da sunga ou do biquíni, porque às vezes a criança se abaixa e aquela região fica exposta, né? E sempre procurar ficar embaixo de guarda-sol, cuidar o horário da exposição solar, nunca se expor entre 10 da manhã e 4 da tarde. Quando em janeiro, fevereiro, às vezes mesmo um pouquinho antes das 10 ou um pouquinho depois das 4, o sol ainda está bem forte, a gente sente que ele está bem quente, né? Que tem aquela sensação ruim. Então, quando o sol está ficando mais forte, o ideal é que as crianças já não estejam expostas e também não estejam na praia, porque mesmo embaixo do guarda-sol, em torno de 30% dessa radiação, ela vai ser refletida, seja dos pisos de piscina, da areia, da água. Doutora, muito obrigada, viu? Doutora Paula Barroco conversando com a gente aqui no SBT Meio Dia, dermatologista, nas nossas entrevistas, né, aqui que nós estamos fazendo toda terça-feira sobre o Dezembro Laranja. Eu sei que você tem paciente agora, doutora, então corre lá para atender e muito obrigada, viu, por aceitar dar entrevista aqui no SBT Meio Dia. Muito obrigada. Tá aí, terça-feira que vem tem mais, hein?